Olá pessoal, tudo bem? Eu me chamo Tiago, professor de matemática. Estamos iniciando mais uma aula da Escola Municipal para Aulas Digitais do Recife, né? Lembrando que essa é a terceira aula de um bloco de 3 aulas dessa semana para o 8º ano, onde a gente começou trabalhando lá na nossa primeira aula maneiras de contar diferente, né? Ou seja, a gente chamou o tema da aula de contagem, ou seja, como a gente consegue contar possibilidades, né? Então a gente viu algumas situações onde a gente contava o número de possíveis maneiras que uma coisa poderia acontecer e a partir daí na segunda aula a gente começou a sistematizar, ou seja, a gente começou a perceber que essa contagem de possibilidades ela pode nos levar a uma maneira de estruturar uma parte da matemática que a gente chama de princípio multiplicativo, que é o tema da aula de hoje, que a gente chamou de princípio multiplicativo parte 2, né, onde a gente vai sistematizar novamente algumas situações que vimos na aula anterior, tá certo? Lembrando que todas as imagens e todas as animações dessa aula são feitas no Canva e o avatar do Bitmoji, tá certo? Então vocês já devem estar percebendo que a gente está fazendo, desde a semana passada, a participação de vocês de forma mais efetiva, né? A gente está trabalhando com a interação cada vez melhor, tá certo? Se você está assistindo ao vivo pela TV agora, ou pelo aplicativo, ou se você está vendo pelo YouTube, a participação na nossa aula é extremamente importante, tá certo? E como de costume em outras aulas, essa semana ainda não tinha acontecido, a participação da professora Briane. Já vou chamar a professora Briane para ela dar as considerações iniciais, mas já falando do aplicativo em si, baixe o aplicativo para participar da aula ao vivo, tá certo? A professora Briane vai ficar ali no chat, interagindo com vocês e passando as informações que vocês estão trazendo lá. Dúvidas, sugestões, você também, colega professor, professora, participa da nossa aula, escreve para a gente também, tá certo? Então vamos falar especificamente do aplicativo, tá certo? Se você ainda não baixou o aplicativo, vai aparecer um QR Code agora na tela, que você aponta a câmera do seu celular, que vai te levar para a loja de aplicativos para você baixar. Esse primeiro QR Code que está aparecendo é para quem usa o sistema Android, tá certo? Então vai te levar lá para a loja de aplicativos do Android para você baixar o aplicativo para as nossas aulas, tá certo? O próximo QR Code que vai aparecer é para quem tem o sistema iOS, o iPhone, né? Então você vai lá e baixa, instala o aplicativo no seu celular. Depois que você baixar, instalar, vai pedir o login e a senha. O login é sua matrícula e a senha é a data do seu nascimento, com 2 dígitos para o dia, 2 dígitos para o mês e 4 dígitos para o ano, ou seja, um total de 8 dígitos é sua senha, tá certo? Então baixa aí o aplicativo, começa a mexer, é bastante simples e intuitivo de você utilizar, tá certo? E também o nosso canal no YouTube. Eu vou passar para a professora Briane para ela dar as considerações iniciais, falar um pouco aí da interação, de como é que ela vai ficar ali moderando a participação de vocês no chat. Vai lá, Briane. Oi, pessoal, tudo bom? Então, aqui o Isaac já estava participando, deu bom dia, né? Está aproveitando a aula de matemática. A ideia é que a gente consiga chamar mais colegas para participar, que se você conhecer alguém que está com algum problema no aplicativo, tenta ajudar essa pessoa. Uma das coisas que a gente está vivenciando bastante, né, em outros momentos, é a interação dentro da aula com as perguntas, com os comentários. E é para isso, gente, a aula é feita para vocês, para que a gente consiga, nesse momento, tirar as dúvidas de vocês e trazer essas dúvidas, se não nesse momento, né, pode ser no finalzinho, mas a gente traz numa outra aula com outro contexto, tá certo? Eu vou estar aqui moderando o chat, qualquer coisa eu vou conversando com o Tiago. E esse conteúdo da aula de hoje é um conteúdo que particularmente eu prefiro, né, um dos conteúdos que eu mais gosto de matemática. Eu espero que vocês aprendam bastante e aproveitem por aí também, tá bom? Valeu, Briane. Então a gente vai iniciar a aula, tá certo? Lembrando que toda vez que aparecer aí uma imagem de chat, seria aquele momento que a gente, na hora de montar a aula, a gente percebe que podem surgir algumas dúvidas, né? Então é aquele momento que você vai aí no chat, escreve, vai lá no nosso canal e escreve também, tá certo? Então, como a professora Briane falou aí, deu indícios de que é um assunto que ela gosta bastante e, de fato, né, é um assunto bastante interessante, porque a gente chamou no início da semana, né, na primeira aula, como é que a gente pode contar. E a palavra contar, o termo contar, ele pode ter algumas diferenças, a gente não conta sempre da mesma forma.
Especificamente nessas aulas a gente está contando possibilidades, né? Então, vai lá no nosso canal no YouTube, se você está assistindo essa como a primeira aula, depois dá uma passeada lá no nosso canal, vai lá na playlist do 8º ano, também dá uma passeada nas outras playlists, tá certo? Do 6º ao 9º, porque tem muitos assuntos que são interessantes para todos os anos, ok? Então vamos lá, a gente vai iniciar a aula fazendo uma lembrança do que a gente trouxe nas aulas anteriores, tá certo? Sempre dando uma retomada nesse tema que a gente começou a trabalhar durante essa semana, ok? Então vamos lá, na aula passada, a gente de maneira bem geral, a gente contou possibilidades em 4 situações. Se vocês estão lembrados, a gente contou o número de maneiras que eu poderia pintar um pedaço de papel ou um retângulo, a imagem que vai aparecer daqui a pouco, tomando como referência 4 cores distintas. Depois a gente foi e modificou a imagem, era um retângulo com um círculo no meio. E a gente viu que para pintar a parte retangular, a parte quadrada, eu não poderia utilizar a mesma cor que eu utilizasse na parte central com o círculo, tá certo? Depois a gente trouxe mais 2 exemplos que eram similares a esses 2 primeiros, só que no outro contexto. É uma situação bem clássica, tá certo? Que é aquela de quantas maneiras diferentes uma pessoa pode se vestir. Na primeira situação, com relação a esse tema, a gente viu de quantas maneiras diferentes uma moça pode se vestir usando 4 blusas como referência, ela tendo que usar uma de cada vez, obviamente, né? Depois a gente fez a adição de um número de calças, né? Ou seja, 4 blusas distintas com 3 calças distintas, de quantas maneiras ela poderia se vestir. Então, na primeira aula, a gente fez 1 a 1, a gente descreveu cada uma dessas etapas. Já na aula anterior, a gente fez a passagem, ou seja, de contar cada uma das etapas, mas tentar estruturar, como é que a gente poderia fazer a estruturação desse tipo de problema, ou seja, aquela palavra que tanto eu quanto Briane usa em diversas aulas, a matemática como sendo a ciência dos padrões, tá certo? Então, vamos tentar ver quais são esses padrões. Então, veja, na aula anterior, a gente percebeu o seguinte, o problema era esse, né? Ou seja, esse problema apareceu na primeira aula, só que na aula anterior a gente tentou fazer de 2 formas diferentes, ou seja, de quantas maneiras diferentes eu posso pintar essa figura, formada por essa região retangular com um círculo no meio, de modo que eu pinte essa região aqui fora do círculo de uma cor e a região interna do círculo de outra. Então a gente viu todas as possibilidades. A gente viu, além do número de possibilidades, a gente também viu as possibilidades de eu começar pintando a região externa ao círculo ou pintar a região já do círculo como sendo a primeira região a ser pintada. Então, começando aqui pela região externa do círculo, eu posso usar qualquer uma das cores, né? O azul, o verde, o vermelho e o amarelo. Quando eu passo a pintar a parte do círculo, a gente percebeu que eu não posso usar todas as 4 cores. A gente viu que eu tenho que restringir essa minha situação de uma forma em que eu não pinte as 2 regiões com a mesma cor. Então, a gente, por exemplo, imagine que eu pinte a parte fora do círculo, eu comece por ela e eu não pinte com a cor verde. Então, só tenho 3 possibilidades, que é a cor azul, a cor vermelha e a cor amarela. A partir do momento em que eu for pintar a parte do círculo, eu vou ter as 4 possibilidades, já que eu restringi a cor verde de ser pintada na parte externa do círculo. E a gente fez das 2 formas, né? Ou seja, a gente também foi variando. Se eu começar com a parte externa do círculo, eu posso pintar com qualquer uma das 4 cores e depois eu tenho que pintar a parte do círculo apenas com 3 cores, subentendendo que a parte externa já foi pintada com uma cor que não pode coincidir com a parte interna, tá certo? Então, dá uma olhadinha lá nessas aulas que a gente começou a descrever, a gente fez passo a passo. Na aula anterior, a gente foi e tentou escrever de uma maneira que a gente pudesse sistematizar. Então, aqui estão as 12 possibilidades dessa situação, pintar a parte externa ao círculo e pintar a parte interna do círculo, usando cores distintas. Então, a gente viu que tínhamos 12 possibilidades. Quando a gente foi sistematizar, a gente começou a perceber o seguinte, olha, se eu tenho que pintar uma região, uma figura, que ela tem 2 regiões, para uma região eu tenho 4 possibilidades, para outra região eu tenho 3 possibilidades. E a gente observa que o total são 12 possibilidades, então a gente levantou esse questionamento. Será que é o produto das possibilidades? E a gente viu na aula anterior que de fato é o que acontece.
o chamado princípio multiplicativo, que diz que você fazer algo, o número de possibilidades que você tem para fazer algo, é o produto das possibilidades de cada uma das etapas desse processo, tá certo? Então a gente percebeu isso daí de modo sistemático, né? Ou seja, se eu tenho 3 maneiras para essa região e eu tenho 4 maneiras para essa região, o princípio multiplicativo me diz que eu tenho 12 maneiras de pintar essa região aí, tá certo? Então é um pouco a síntese do que a gente fez na aula anterior. E trazendo novamente, né? Ou seja, tanto faz eu começar pela região externa ao círculo, quanto a região interna ao círculo, eu vou chegar na mesma conclusão, tá certo? Porque tanto uma forma como a outra vai garantir que eu não pinte as duas regiões com a mesma cor, tá certo? Só que hoje a gente vai tentar fazer isso refletindo tanto a primeira parte, que é descrever cada uma delas, e depois tentar sistematizar. Então aquele outro problema que eu trouxe, que eu disse que era similar a esse anterior, veja que no problema anterior é pintar uma região. Aqui a gente está tentando ver de quantas maneiras diferentes essa moça aqui, ela pode se vestir, tendo de posse as 4 blusas e 3 calças. Então a gente viu, tanto na primeira aula quanto na primeira parte da segunda aula, que eu posso descrever, ó, com essa blusa, fixando essa blusa, vamos supor que ela tenha decidido usar aquela blusa ali, então ela pode usar com essa calça, com essa outra, ou seja, 3 possibilidades usando aquela blusa como a referência. A mesma coisa com essa outra blusa, com essa outra blusa, com essa outra blusa. Ou seja, a gente percebeu que o número de possibilidades que ela tem, ou seja, ela tem essas 12 maneiras de se vestir. E a gente fez a seguinte leitura já na aula anterior. Como é que eu posso ver o padrão que esteja estabelecido aí? Então a gente percebeu que se ela tem 4 maneiras de usar as blusas e 3 maneiras de usar as calças, ela pode ter 12 maneiras de se vestir, tá certo? Então foi essa ideia que a gente concretizou na aula anterior e hoje a gente vai trazer novamente, tentando dar uma ênfase à sistematização. Então a organização da aula foi essa. Na primeira aula a gente descreveu as possibilidades, na segunda a gente mostrou a existência de uma padronização, tentando ver de forma equilibrada as duas formas, a descrição e a sistematização, e hoje a gente vai dar uma ênfase maior à sistematização, tá certo? Para você perceber que você pode utilizar essa sistematização do princípio multiplicativo, levando em consideração que você tenha como a descrição a ideia inicial, tá certo? Então na aula de hoje a gente vai tentar fazer um pouco isso daí, vai trabalhar com outras possibilidades, como por exemplo, formar senhas, como é que a gente pode, por exemplo, descrever diversas maneiras de você ou pintar, como a gente viu nas aulas anteriores, ou a gente vai ver também outras possibilidades de caminhos, né? Se eu vou de um lugar a outro, passando por um lugar intermediário, de quantas maneiras eu posso ir para esse determinado lugar, tá certo? Ou seja, de quantas maneiras você pode, por exemplo, ir da sua casa para o centro do Recife, levando em consideração os tipos de caminhos e os modos que você possa seguir, tá certo? Então a gente vai perceber na aula de hoje que a sistematização que a gente vai tentar trazer, ela vai fazer com que a gente consiga perceber o princípio multiplicativo em diversas situações que a gente consegue descrever, a gente vai conseguir descrever na aula de hoje. Mas tem algo interessante, daqui a pouco eu vou passar para a professora Briane para ela falar um pouco mais especificamente desse tema, né? E eu comentei em outras situações que é o seguinte, quando a gente faz esse tipo de pergunta de quantas maneiras pode se vestir, lógico que a gente está levando em consideração da pessoa vestir a blusa de forma como a gente de fato veste a blusa, ou a gente pode vestir a calça de forma como a gente veste normalmente a calça, né? Mas em algumas situações, ao invés da resposta ser 12, Briane, já apareceu na sala a resposta ser 30 e pouco, não sei quanto, porque eles disseram, professor, você perguntou de quantas maneiras a gente pode se vestir. Uma delas é eu colocar a calça como se fosse a blusa e a blusa como se fosse a calça. Perfeito, tá certo? Só que nesse caso aqui a gente está tentando sistematizar e a gente vai restringir algumas coisas, tá certo? Vou passar para a Briane para ela dar as considerações do tema. Vai lá, Briane. Olha, minha gente, é cada situação que a gente vive na sala, viu? Eu morro de saudade dessas situações, assim, dos insights. Porque não está errado, né, Tiago? Se a gente for pensar na maneira, quem está escolhendo a maneira de usar o adereço é você. E hoje em dia, com a
pluralidade da moda é que a gente tem várias peças tomando o lugar das outras, né? Tomando a possibilidade da pessoa se vestir. De repente vai que esteja muito frio, a pessoa está com uma calça ali a seu dispor. Eu, por exemplo, colocaria, né? Morro de frio aqui, gente. Mas, brincadeiras à parte, a gente traz aqui a ideia de uma coisa lógica. E eu gosto muito desse assunto porque você vê que as continhas, né, os cálculos que a gente vai fazer são relativamente simples. Os conceitos que estão sendo aplicados também são simples, né, de opções, de escolhas, de montar aí os grupinhos. Mas, quando a gente observa o raciocínio por trás disso, por isso que eu gosto tanto, né, porque traz esse raciocínio lógico. Tiago vai mostrar aí umas situações de como a gente pode confeccionar uma senha, de como é que a gente pode trabalhar com essa noção de combinar as peças da roupa, que foi o primeiro exemplo, um dos exemplos mais facinhos. Depois a gente vai ter várias outras situações em que eu vou precisar tratar as informações que eu tenho, se elas todas se encaixam na situação específica, porque ali a gente tinha a situação, por exemplo, da cor. E na cor, eu tive que eliminar uma, né? Eu tinha uma quantidade de cores, tinha 2 regiões para fazer essa pintura, e aí a cor que eu usava em uma, eu não podia usar na outra. Então, a gente percebe aí que tem esse raciocínio de remover uma possibilidade da situação inicial. Já nesse caso aí da roupa, são situações separadas, né? Em tese, a gente tem aí as blusas, depois a gente tem aí as calças, e aí a gente percebe que não teve a necessidade de remover nenhuma cor, nenhuma peça, porque eram objetos diferentes, né? Eram comparações diferentes. Então veja que a multiplicação que está sendo feita é uma multiplicação pequena, relativamente fácil de se responder para vocês que estão agora no 8º, mas que o raciocínio por trás da resolução desse problema é quem vai dizer para a gente se você entendeu o conteúdo, porque agora você precisa entender as informações e ver quais delas você pode ou não utilizar para fazer aquele cálculo ali, tá certo? Eu estou aqui esperando a resposta do Isaac e da Giovana, que deram bom dia, mas ainda não disseram de que escola eles são, porque é tão importante para a gente identificar de onde vocês estão falando, pessoal. Então, eu vou ficar aqui aguardando para ver se até o final da aula eles colocam, tá bom? Vamos voltar agora com o Tiago para continuar a aula. Pronto, valeu, Briane. Então, a gente vai ver, de acordo com o que a professora Briane falou, ou seja, o raciocínio sobre os problemas, ele tem uma importância muito maior do que o cálculo. Você percebeu que os cálculos que nós fizemos nessas 2 aulas e nessa 3ª aula, simplesmente foram as multiplicações, tá certo? A gente multiplicou e geralmente multiplicações simples, tá certo? Você vai perceber que os números utilizados nessa aula, a gente sempre vai utilizar os números naturais, de maneira geral, porque a gente está contando as possibilidades, tá certo? Então, diferentemente daquele exemplo da roupa, né, ou seja, Briane, onde a gente pode ter essas inusitadas variações, a gente vai perceber que nesse próximo exemplo a gente não dá margem a esse tipo, que é quando a gente vai formar uma senha. Todo mundo aqui já viu que quando você vai formar uma senha, ela não admite você ter algumas variações, né? Ou seja, existem alguns sites, alguns aplicativos que quando você coloca a sua senha, ele faz uma distinção entre ser a letra maiúscula ou minúscula, né? A utilização de um símbolo, de um algarismo. Então, a gente vai perceber isso nesse exemplo agora, tá certo? Então, vamos aqui na tela ver o seguinte. Imagine que eu queira formar uma senha de 4 dígitos, tá certo? Então, tendo essa senha de 4 dígitos, a gente vai tentar escrever de alguma forma como é que essa senha, quantas possíveis senhas eu posso formar aí. Então, como eu disse, é uma senha de 4 dígitos. Quando a gente fala de dígitos numa senha, você vai observar que dependendo de onde você esteja, que senha seja formada, uma vai admitir só você usar algarismos, né? O 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e o 9. Outras vai admitir você usar letras e algarismos. Outras letras, algarismos e símbolos, né? Então tem uma série de situações onde você pode formar senha. Nesse caso aqui, a gente vai tentar ver como é que a gente pode formar senhas utilizando apenas as letras A, B, C e D, tá certo? Porque a gente vai perceber o seguinte, quando eu quero formar essas letras, perceba que minha senha pode ser A, B, A, D. É uma possível senha a ser formada, tá bom? Já percebeu que eu posso formar minha senha também aqui
se eu repetir as letras, né? Tanto é que eu usei a letra A como sendo o primeiro dígito e a letra A no segundo. Eu estou admitindo que pode ser repetido. Uma outra possível senha é se eu fizer C, D, A. É uma outra senha que eu vou formar, tá bom? Então veja que o número de possibilidades que a gente tem aí é bastante grande, né? Eu posso ter, ó, C, D, B. Perceba que algumas eu uso todas as letras, algumas eu repito. Se eu for repetir, você vai perceber que a gente vai ter algumas variações. Se eu não for repetir, a gente vai ver que é um outro modo, tá certo? Vai ficar como sugestão essa outra possibilidade. Então veja que para formar essa senha eu tenho uma variedade muito grande de possibilidades. Então perceba que, trazendo um pouco do que a gente discutiu na aula anterior, se eu fosse agora descrever a quantidade de senhas possíveis formada por essas 4 letras, provavelmente iria esgotar o tempo da aula e eu ainda não teria como descrever todas elas, tá certo? De modo que a gente percebeu desde a primeira aula que quando o número de possibilidades é muito grande, eu posso me confundir. A chance de eu me confundir, ou seja, contar uma mesma possibilidade 2 ou mais vezes, ou esquecer de contar uma possibilidade, aumenta bastante. Então, por isso que a gente sistematizou desde a aula anterior para a gente perceber isso daí. Então, como é que a gente pode sistematizar isso daí? Perceba que desde a primeira aula a gente está contando possibilidades. E tirando aqueles 2 primeiros exemplos da primeira aula, onde a gente tinha uma única maneira de observar, ou seja, pintar uma região retangular, onde a gente não tinha outra região, 4 lápis de cores diferentes, 4 possibilidades. Aquele exemplo da moça de quantas maneiras diferentes ela pode se vestir, tomando como referência apenas as 4 blusas, eram 4 possibilidades. A partir dos 2 exemplos seguintes, ou seja, pintar aquela figura onde ela tinha 2 regiões, a gente já percebeu que a nossa análise ela foi separada. Primeiro eu vou contar quantas possibilidades tem uma região, depois eu vou contar quantas possibilidades tem a outra, para no fim dizer qual é a possibilidade total. A mesma coisa com a roupa, não é? Ou seja, de quantas maneiras, quais as possibilidades que eu tenho para as blusas, as possibilidades para as calças e depois analisar de maneira geral aquela moça vestida de uma blusa e uma calça. Perceba que a similaridade com os 2 últimos exemplos aparece nesse exemplo da senha, ou seja, de quantas maneiras diferentes eu posso formar uma senha de 4 dígitos dispondo dessas 4 letras aí. Então perceba que o ato de formar a senha vai ser analisado por essa perspectiva, quantas possibilidades eu tenho para o primeiro dígito, para o segundo dígito, o terceiro e o 4º dígito, tá certo? Então vamos perceber o seguinte, na hora que a gente pensar nessas possibilidades, você já percebe que a gente está fazendo o que a gente nomeou de princípio multiplicativo, né? Em determinada situação, onde as etapas dessa situação como um todo, a gente vai contar cada uma delas a partir do que a gente já viu nas aulas anteriores. Então perceba o seguinte, para formar essa senha, eu tenho 4 possibilidades para o primeiro dígito, 4 possibilidades para o segundo, 4 para o terceiro, 4 possibilidades para o 4º dígito. Então perceba que nos problemas de contágio do princípio multiplicativo, é sempre importante a gente descrever o número de possibilidades para cada uma das situações. Você vai perceber que essa ideia, ela aparece até nos problemas de contagem lá do ensino médio. É uma sistematização muito comum na hora de você contar as possibilidades, tá certo? Então, a gente já viu que o produto das possibilidades é a maneira da gente sistematizar, da gente padronizar esse tipo de contagem. Então, para formar as senhas, eu vou simplesmente multiplicar o número de possibilidades de cada um dos dígitos. Então, 4 possibilidades, vezes 4, vezes 4, vezes 4. Isso vai me dar o número de possibilidades que eu tenho, ou seja, 256 senhas possíveis, certo? Então, perceba que fazendo dessa forma aí, a gente consegue relacionar esse exemplo com todos os outros exemplos que a gente viu desde o princípio, desde a primeira aula, a gente está percebendo essa situação. E eu escolhi 4 dígitos
para ser bem parecido com as 4 blusas, para ser bem parecido com as 4 cores, para você perceber a evolução do grau de dificuldade dos problemas, né? Ou seja, desde o primeiro até esse agora, você percebe que todos eles são contagem de possibilidades, mas a gente está aumentando o grau de dificuldade quando a gente tem um número de situações, tá certo? E para a gente encerrar, aquele problema que eu disse já há um tempinho atrás, né? Então imagine que você precise ir do ponto A ao ponto C passando pelo ponto B. Então se eu tenho do ponto A ao ponto B 2 possibilidades e que do ponto B ao ponto C eu tenha 3 possibilidades, desculpe, é do ponto A para o ponto B, do ponto B para o ponto C e voltar para o ponto A. Então se do ponto B para o ponto C eu tenho 3 possibilidades e por fim do ponto C ao ponto A eu tenho 4 possibilidades, a pergunta é, de quantas maneiras eu posso ir de A até C, passando por B e voltando para A, ou seja, fazendo esse trajeto de ida e volta do ponto A. Então perceba que, da mesma forma que a gente fez com os exemplos anteriores, a gente vai fazer desse. Ou seja, meu problema ele é dividido em etapas. De A para B é uma etapa, de B para C é outra etapa, de C para A é outra etapa. E cada uma dessas etapas tem um número de possibilidades. Então a gente percebe que o modo de pensar para chegar à solução desse problema é o mesmo modo de pensar de todos os outros que foram apresentados nessas aulas, tá certo? Então eu tenho 2 possibilidades de A para B, eu tenho 3 possibilidades de B para C e eu tenho 4 possibilidades de C para A. Pelo princípio multiplicativo, a gente vai perceber que é o produto dessas possibilidades, tá certo? Ou seja, eu vou usar o princípio multiplicativo para chegar à conclusão desse problema, né? Ou seja, o produto das possibilidades de cada uma dessas etapas. Ó. 2 possibilidades, 3 possibilidades, 4 possibilidades, pelo princípio multiplicativo, é o produto dessas possibilidades, que no caso a gente vai chegar que são 24 possibilidades, ou seja, eu tenho 24 maneiras diferentes de ir de A para B, B para C, C para A, ou seja, de A e voltar para A passando pelo ponto B e pelo ponto C, tá certo? Então, essas são as maneiras que a gente tem de contar esse trajeto aí, ok? Então, a gente vai perceber, a partir de agora, que os problemas vão mudar de cenário, mas você vai perceber que sempre a gente vai estar trabalhando com essa coisa de contar as possibilidades, tá certo? Vou passar para a professora Briane para ela dar as considerações finais agora, né? Vai lá, Briane. Então, aqui o Isaac, né, a gente estava aguardando a resposta dele. O Isaac é da escola Florestan Fernandes. Então, o Tiago já tinha comentado aqui, né, Tiago? Já conhece a escola, já tinha ministrado aula lá também? Não, jamais já fui lá. Já foi lá, né? Tá. A gente viu hoje um conteúdo bem interessante e a gente começou a perceber que nesse contexto, né, a gente analisa cada uma das situações, se elas dependem ou não uma da outra, e daí no finalzinho é que a gente faz essas multiplicações simples, mas para chegar na multiplicação a gente tem que pensar um pouquinho a relação de cada uma das etapas, como o Tiago falou, não é isso, gente? Eu espero que vocês tenham aprendido por aqui. A gente vai estar interagindo sempre através do aplicativo e do YouTube. A gente pede essa interação porque a aula é feita para ficar assim, né? Viva, com movimento. Então a gente vai se ver na próxima aula. E eu vou voltar agora para Tiago, tá bom? Até a próxima. Pessoal, muito obrigado, tá certo? Tchau, tchau e até a próxima.